Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre a classificação dos serviços. O setor de serviços pode ser caracterizado pela sua diversidade. As organizações de serviço variam em tamanho desde grandes corporações internacionais, atuando em áreas como companhias aéreas, bancos, seguros, telecomunicações, cadeias de hotéis e transporte de cargas, até uma vasta gama de micro e pequenas empresas de propriedade e operação local, incluindo restaurantes, lavanderias, serviços de táxi ou Uber e várias empresas de serviços comerciais. Dentre elas estão as franquias, em áreas que vão de fast food a empresas de contabilidade. Combinam as características de marketing de uma grande rede que oferece um produto padronizado com propriedade local e operação de uma instalação específica. Os pesquisadores têm direcionado muita atenção para o desenvolvimento de sistemas de classificação de serviços. Esse esquema de classificação ajuda os gerentes de serviços a cruzar as fronteiras de seu setor e obter experiência de outros setores de serviço que compartilham problemas comuns e têm características semelhantes. Assim, soluções para problemas e avanços em setores de serviços semelhantes podem ser aplicadas pelos gerentes a seus próprios negócios de serviços. Para pensarmos em uma classificação clara e relevante dos serviços, primeiro precisamos entender o conceito da própria palavra. Os serviços geralmente se referem a processos e não a produtos físicos. Alguns serviços podem incluir pessoas, enquanto outros serviços, como serviços online, podem incluir objetos gerenciados por pessoas. Vejamos alguns exemplos de serviços que incluem pessoas: salão de beleza, educação, teatro, restaurante, transporte público. Por outro lado, os serviços que incluem objetos incluem reparos e manutenção, oficinas mecânicas, lavanderia, serviços bancários, jurídicos, seguros e outros. Então percebemos com esses exemplos que os processos de serviços podem ser manuais ou mecanizados, ou até mesmo os dois. É possível fazer uma classificação dos serviços com base em duas dimensões gerais: com o que está sendo processado, se é uma pessoa ou um objeto, e como está sendo processado, ou seja, qual é a natureza do processo, ações tangíveis ou ações intangíveis. Em termos de atividades de processamento de pessoas, o nível de envolvimento das pessoas pode variar significativamente. Os gerentes devem pensar sobre os processos e resultados, em termos do que acontece aos clientes e do que está sendo realizado. Para precificar essa categoria de serviços, os custos não financeiros, o tempo de esforço mental, bem como o nível de medo e dor, devem ser identificados. Para entendermos um serviço incluído nessa categoria, vejamos um exemplo. O seu notebook quebrou ou não está funcionando bem e você precisa levá-lo a uma loja para efetuar um reparo ou conserto. Os clientes estão menos fisicamente envolvidos nessa categoria de serviços e normalmente não há necessidade real de entrarem no serviço, uma vez que o solicitou, explicou o problema e pagou o valor pelo serviço. A classificação dos serviços, então, pode ser feita com base em dois pontos. Esses dois pontos ou fatores são subdivididos em duas outras variáveis. Ao todo, a classificação do serviço considera 4 tipos de pessoas ou objetos. Primeiro, classificação do serviço com base na ação tangível. Onde quer que pessoas ou produtos estejam envolvidos diretamente, a classificação do serviço pode ser feita com base na tangibilidade. Para entendermos, subdividimos em A. Serviços para pessoas, como assistência médica, restaurantes e bares, onde o serviço é prestado por pessoas para outras pessoas. Segundo, serviços de bens, como transporte, reparos e manutenção e outros, onde os serviços são prestados por pessoas para objetos ou mercadorias. Na classificação de serviços também utilizamos como base a intangibilidade.
Existem objetos neste mundo que não podem ser classificados de forma tangível. Por exemplo, o número de algoritmos necessários para executar sua ordem bancária corretamente ou o valor de sua vida, que é previsto por agentes de seguros. Esses serviços são classificados com base na intangibilidade. Aqui também subdividimos em a. Serviços dirigidos à mente das pessoas. Os serviços vendidos que influenciam a criatividade e o pensamento das pessoas são classificados com base na intangibilidade. E b. Serviços direcionados a ativos intangíveis. Serviços bancários, jurídicos, seguros, são alguns dos serviços difíceis de precificar e quantificar. Uma classificação mais geral de serviços com base no tipo de função fornecida por meio deles pode ser a seguinte: prestação de serviços a empresas, comunicação, construção, serviços de engenharia, distribuição, serviços educacionais, serviços ambientais, financeiros, serviços sociais e de saúde, turismo, atividades culturais, recreativas e esportivas, transporte, e ainda poderíamos considerar muitos outros. Para o Lovelock, autor do livro Serviços, Marketing e Gestão, quanto mais examinamos diferentes tipos de serviço, mais descobrimos que a maioria deles possui alguns serviços suplementares em comum. Assim, para entendermos melhor, encerramos com um exemplo citado por Urdan e Urdan. Um ateliê que conserta roupas da alta sociedade em São Paulo. Para atender a mulher que carece de tempo, a empresa acrescentou o serviço em casa e no escritório, isto é, na categoria em que a organização se desloca até o cliente. A atividade foi um sucesso para o ateliê. Assim, entenda suas atividades de serviços e como elas podem se desdobrar em outras atividades.